Olá, meninos, meninas do quinto ano. Hoje vamos relembrar a nossa aula de artigo de opinião. Como estamos esse tempo separados, vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores. Então, vamos começar a relembrar. Para que serve o artigo de opinião? Como é sua estrutura? Quais são suas características? E também, logo após, vamos fazer a releitura do texto Você é uma criança vaidosa, na página 38. Mas antes disso, vamos relembrar. Para que serve o artigo de opinião? Se vocês verem na página 36 do livro de produção de texto de vocês, está dizendo o seguinte: artigo de opinião é um texto jornalístico que apresenta a opinião ou ponto de vista do autor sobre determinado assunto. Seu objetivo é convencer o leitor do ponto de vista defendido pelo autor. Então, como expliquei nas aulas anteriores para vocês, o artigo de opinião vai ter críticas, opinião do autor, opinião do autor sobre determinado assunto. Vamos ter também críticas e opinião do autor. Vamos pensar, para que o autor vai expor sua opinião e também vai defender a sua crítica? Para convencer o leitor a determinado assunto. Por exemplo, nós vimos no texto da página 34 por que criança não pode trabalhar. O autor ele cita diversas leis, ele também cita o Estatuto da Criança e do Adolescente. E vimos que ele defende que o trabalho infantil é errado por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também porque o lugar de criança é na escola, porque criança deve aproveitar sua infância, deve brincar. Tudo isso nós vemos através da crítica e da opinião do autor. Então, essas críticas, essa opinião vai levar a convencer o leitor desse ponto de vista do autor. Então, para que serve o artigo de opinião? Para defender um ponto de vista, para defender uma opinião sobre um determinado assunto. Agora, vamos lá na página 38, onde vamos ler um artigo de opinião escrito por Roseli Saião. Você é uma criança vaidosa? Nós lemos esse texto na aula anterior, mas não abordamos muito sobre o assunto. Hoje vamos ler e abordar um pouquinho sobre o assunto, e vocês podem mandar a opinião de vocês, podem mandar perguntas, questionamentos, tá? Qualquer coisa na sala Google Classroom, tá ok? Você é uma criança vaidosa? Você é uma criança vaidosa? Sabe o que é vaidade, não sabe? É aquela vontade de que os outros vejam você e o achem bonito, vestido com roupas e calçados que estão na moda ou que pelo menos muitos colegas e amigos usam. Está sempre com o cabelo bem arrumado ou bem desarrumado, esse tipo de coisa. Para ter vaidade, não importa o sexo. Há meninas vaidosas e meninos também. Já foi diferente. Algum tempo atrás, eram mais as garotas que davam importância toda à aparência. E os garotos eram mais desencanados. Desencanados, que a gente diz, não eram muito preocupados com isso, não se importavam tanto. Mas tudo mudou. E agora meninos e meninas se importam com isso. É ou não é? O que vocês acham? É ou não é? Tem criança vaidosa demais. Conheço meninas e meninos que antes de sair ficam um tempão olhando para o espelho, checando se está tudo ok, quer dizer, checando se está tudo em ordem, se está bonito, né? Se está bem arrumado.
E olham daqui, olham de lá e olham de novo. Parece que nunca ficam satisfeitos com o que vem. Muitas dessas crianças só querem que os colegas gostem dela e acham que, tendo uma boa aparência, isso resolve. Então, está dizendo aqui que essas crianças querem que os colegas gostem dela pela aparência dela e não pelo que ela é. Vamos continuar, depois a gente vai explicar mais um pouquinho. Tendo uma boa aparência, isso se resolve. Acham que tendo uma boa aparência, isso se resolve. Mas vamos pensar, será que beleza faz a pessoa ser mais legal? O que vocês acham? Será que a beleza é o mais importante de tudo? Será que uma pessoa muito bonita, bem arrumada, é mais importante do que ela é, da característica dela como pessoa? E será o que você está enxergando no espelho é a mesma coisa que os outros também veem? Quer dizer, você se olha no espelho e se enxerga de uma determinada maneira. Mas você acha que a outra pessoa, o seu coleguinha, lhe vê assim, desse mesmo modo, de como você acha que é? Aposto que não. Então, a autora diz que aposta que não. Quer dizer, ela acha que você se vê de uma maneira e o seu coleguinha vê de outra maneira você. Continuando na página 39 do texto. Tudo bem ter um pouco de vaidade, porque isso até ajuda a pessoa a cuidar bem de si mesma. Então, ser um pouco vaidoso é saudável, querer se arrumar, querer se vestir bem, querer estar bem apresentado, é saudável, isso é bom, faz bem pra gente. Mas a vaidade demais atrapalha. Prestem atenção nessa palavra. Mas a vaidade demais, quer dizer demasiada, muita vaidade atrapalha. Porque deixa a criança insegura. Pode ser que ela pense que só vai conseguir ter colegas e amigos que gostem dela por causa do modo como ela se veste ou se penteia. Para falar a verdade, nunca mesmo, alguém vai conseguir agradar todo mundo. Então, quer dizer, por mais que nós nos vestimos bem, por mais que a gente cuide muito bem de nós mesmos, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Por quê? Porque eu sou diferente de você, porque você é diferente de mim, porque você é diferente do seu coleguinha, porque eu sou diferente do meu coleguinha. Então, nunca vamos conseguir agradar alguém, porque nós não somos iguais. Até porque se a gente pensar, como eu expliquei na aula anterior de vocês, se a gente pensar, se a humanidade toda fosse igual, seria legal? Isso seria bom? Acho que seria uma sociedade monótona, né? Ser todo mundo igual a todo mundo. Então, não seria tão bacana, não seria. A gente não teria pensamentos diferentes, abordando sobre essas críticas, essas nossas opiniões diferentes, querendo defendê-las. Então, vamos continuar. Sempre é bom lembrar que a aparência é só uma parte de você, não é tudo. É verdade que ela pode ajudar na aproximação com as outras crianças, mas se você não for legal com elas, da paz, amigo, não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Por isso, tenha um pouco de vaidade, mas não deixe que ela cresça demais, está bem? Então, a autora fala que é sempre bom lembrar que a aparência é só uma parte de você e não é tudo. Quer dizer, a aparência, nosso modo de se vestir, nosso modo como nos penteamos, como nos produzimos, não é tudo. Por quê? Porque a gente tem o nosso lado de dentro. O que é dentro? É a gente ser uma pessoa boa, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que é legal, que traz diversão para o colega, não traz só negatividade, uma pessoa positiva. Por quê? Isso vai agradar a todos. Isso vai ser uma maneira de convivermos bem. Então, a aparência não é tudo, é só uma parte da gente. Ela pode chamar pessoas para perto da gente? Pode sim. Porque, como por exemplo, se a gente tem um livro, vamos lá, a gente tem um livro
Então, nesse livro a gente vai ver, olha, esse é um livro, deve ser bacana, porque ele é bem colorido, ele tem a figura de uma menina, então ele deve ser legal de ler. Mas se eu for ler, começar a ver esse livro, não tem nada daquilo que eu esperava, então não bastou nada a aparência dele, não bastou nada eu vê-lo, julgá-lo pela capa, porque dentro ele não era bom. Então devemos levar em conta não só a aparência, e sim o que somos por dentro, a nossa leitura como pessoa. Então ela fala, por isso tenha um pouco de vaidade, mas não deixe que ela cresça demais, está bem? Então é bom termos um pouco de vaidade, sim, mas não deixar que ela seja tudo isso na nossa vida, tá ok? Conseguiram compreender? Ok, vamos lá. Na página 40 e a 41 vão ser atividades para casa. Mas, antes disso, eu vou ler com vocês cada questão, coordenar essas questões com vocês e vocês vão respondê-las, tá? Antes de tudo, se vocês prestarem atenção na lousa, nós temos balãozinho de fala, balãozinho de pensamento. Se vocês lembrarem lá do quarto ano, quando vimos tirinhas, charges, histórias em quadrinhos, vocês vão lembrar para que serve balões de fala e balões de pensamento. Vamos relembrar. Balões de fala são utilizados naqueles quadrinhos em que nós utilizamos falas escritas, quer dizer, o personagem está falando naquele exato momento. É o balão redondinho. O balãozinho de pensamento, o balãozinho de nuvem. Esse balãozinho de pensamento vai mostrar que o que o personagem está pensando, a escrita, a fala do pensamento deste personagem, o que ele está pensando, a opinião dele sobre determinado assunto. Vamos na página 40 do livro Produção de Texto, para a primeira questão, abordando o artigo de opinião que nós lemos da Roseli Saião, Você é uma criança vaidosa. Primeira questão. A quem a autora do artigo se dirige? Quer dizer, quem é o público para que ela quer se dirigir? Quem ela quer tentar convencer? E justifique sua resposta. Vocês vão dizer qual é o público que ela quer atingir com esse artigo de opinião. Lembrando que o título do artigo é Você é uma criança vaidosa. Já podemos ter noção do que de qual público ela quer atingir. Segunda questão. Assinale as frases que apresentam o ponto de vista defendido pela autora. Vamos ter: vaidade demais atrapalha, criança não deve ser vaidosa, a aparência é só uma parte de nós, não é tudo. Algum tempo atrás, os garotos eram mais vaidosos. Então, vocês vão marcar um X na resposta correta, quer dizer, na resposta em que mostra o ponto de vista, a opinião da autora, da Roseli Saião. Terceira questão. Que argumentos a autora usa para, letra A, comprovar as vantagens da vaidade? Quer dizer, nessa letra A vocês vão colocar a vantagem, o que ela está dizendo que é bom ter vaidade. Então, vocês vão retirar do texto uma frase em que ela fala que é bom ter vaidade. Letra B. Comprovar as desvantagens da vaidade, quer dizer, as coisas que não são boas, que não trazem coisas boas da vaidade. Também retirar um trecho do artigo que lemos. Na quarta questão, no segundo parágrafo, a autora pede a opinião do leitor ao perguntar: é ou não é? A respeito de que ela faz essa pergunta? No texto tem uma passagem que ela fala: é ou não é? Para vocês concordarem ou discordarem dela. A respeito de que ela faz essa pergunta? A respeito de que tema? Do que ela está falando? De que opinião ela quer que vocês respondam? Se é ou não é? Se vocês concordam ou não com ela. Página 41. Página 41 vocês também vão realizar em casa. Está a nossa produção relâmpago.
Na produção relâmpago, vamos ter balão de fala, como eu já expliquei para vocês, falas dos personagens. Leia a tirinha a seguir, que ilustra o artigo de opinião. Você é uma criança vaidosa, de Roseli Saião. Nessa tirinha, vamos ter o Armandinho e a sua irmã. Ele vai falar também a respeito sobre a vaidade, sobre o artigo que acabamos de ler. Vamos ler essa tirinha. Minha tia me deu um estojo de maquiagem de aniversário. Chegou a irmãzinha dele toda feliz para falar que ganhou o estojo de maquiagem de aniversário. No segundo quadrinho vamos ter: e do meu pai ganhei um livro. Quer dizer, também ganhou um livro além do estojo de maquiagem. E ela finaliza: uma embalagem bonita precisa ter um bom conteúdo. O que será que ela quis dizer com uma embalagem bonita precisa ter bom conteúdo? Ela primeiro fala que ela ganhou um estojo de maquiagem. Depois, vamos lembrar primeiro que estojo de maquiagem é para quê? Para as mulheres se sentirem mais bonitas, para ficarem com a pele bonita, né? Para aparecer para as outras pessoas. E depois ela fala que ganhou um livro. Vamos pensar para que serve o livro? Quando a gente vai ler, adquirir conhecimento, né? Saber mais sobre determinados assuntos. E no final ela fala: uma embalagem bonita precisa ter um bom conteúdo. Então, o que vocês entendem com que ela falou? Que embalagem bonita precisa ter bom conteúdo. Vamos pensar aqui. Percebam que a menina, ela está dizendo o seguinte, que não adianta ser bonita se ela não tem conteúdo. Como assim não adianta ela ser bonita e não ter conteúdo? Conteúdo é justamente o que estávamos abordando lá sobre você é uma criança vaidosa. Quer dizer, não adianta nada ela ser bonita se ela não tem nada para acrescentar na vida do outro. Por exemplo, não ter conhecimentos, não ter suas próprias opiniões, não ter suas ideias próprias. Ela não vai adiantar nada, ela não saber e compreender e respeitar as outras pessoas. Quer dizer, não adianta nada ela ser bonita se ela não souber compreender e respeitar o próximo. Sabendo disso, interpretando isso da tirinha, vamos ver. Os personagens do quadrinho são Armandinho e sua irmã, Fê, sua irmã Fê. Em sua opinião, o que o Armandinho teria comentado com a irmã no último quadrinho? Você acha que ele concordaria ou discordaria com ela? Quer dizer, você acha que ela fala uma embalagem bonita precisa ter um bom conteúdo? Quer dizer, uma embalagem bonita tem que ter também ter boas qualidades. Uma pessoa bonita também tem que ter boas qualidades. Vocês concordam ou discordam? O que vocês acham? Que o Armandinho concorda ou discorda? Percebam que nesse último quadrinho da tirinha, assim no momento em que ela fala para o irmão, o Armandinho, percebam a feição dele, percebam todo o cenário. Será que com a feição dele, com esse cenário, eles estão concordando ou discordando com ela? Escreva o possível comentário de Armandinho no balão de fala a seguir. Quer dizer, vamos ter um balão de fala logo embaixo na página 41, o balãozinho de fala. E nesse balãozinho de fala vocês vão colocar o que possivelmente ele vai falar para a irmã dele, concordando ou discordando com a ideia dela de que uma embalagem bonita ter um bom conteúdo. Quer dizer, uma pessoa bonita também ter que ser bonita por dentro, tem que ter ideias boas, tem que ter bons conhecimentos, tá bom? Na página 42, vamos ter o início da nossa produção. O início da nossa produção sobre artigo de opinião. Vai ter ponto de chegada na página 42. Depois de ler, refletir e discutir a respeito da vaidade na infância, é hora de escrever para expor o que você pensa a respeito desse assunto. Quer dizer, aqui a tia já
abordou o tema para vocês, citou exemplos, né? A gente citou exemplos também dentro da sala de aula. Com esses exemplos, com a opinião que vocês coletaram, com as outras opiniões dos colegas, vocês vão elaborar um texto, um artigo de opinião sobre este determinado tema da vaidade na infância. Você vai produzir um artigo de opinião tentando argumentar sobre o seguinte tema: excesso de vaidade infantil é ou não é um problema? Quer dizer, o excesso dessa vaidade na infância para a criança é ou não é um problema? Vocês vão ter que, vamos relembrar sobre o artigo de opinião, vocês vão ter que elaborar críticas, vão ter que escrever. Se vocês concordam que é um problema, vocês vão ter que falar por que é um problema. Por que é um problema? Que prejuízo traz a essa criança? Que prejuízo traz para a vida dela com os outros colegas, tá bom? Também, e se você acha que não é um problema, então você vai ter que defender a sua opinião. Por que não é um problema? Porque não vai trazer malefícios? Porque são crianças não têm tanta importância para essa vaidade, porque acham que as crianças só pensam em se divertir. Então, cada um tem sua ideia. Vocês vão defendê-la usando suas opiniões nesse artigo, tá ok? No planejamento, antes de começar a escrever logo um texto todo, vamos planejar. Antes de começar, será preciso organizar as ideias. Nas linhas a seguir, anote o que você acha do excesso da vaidade na infância. Quer dizer, vocês vão já colocar os argumentos nessas linhas. Vocês vão dizer por que vocês acham que o que você acha desse excesso da vaidade na infância? Vai falar que é ruim porque isso e aquilo, não traz coisas boas porque isso e aquilo. Então você vai escrever cada argumento seu nessas linhas antes de escrever um texto todo. Primeiro a gente vai organizar as ideias para depois, na verdade, escrever o texto. Pense nas consequências ou nos benefícios desse comportamento para a criança. Então, como eu falei para vocês, dependendo se a visão de vocês que a vaidade infantil é um problema ou não é um problema, vocês vão ter consequências ou benefícios. Quer dizer, consequências é o quê? É trazer coisas ruins. Benefícios, trazer coisas boas para a vida dessa pessoa, dessa criança. Então, vocês, além de colocar a sua opinião, vão ter que colocar se traz consequência ou benefício para a vida dessa criança. Então, vamos ter como atividade para casa, só sobre esse tema, vaidade na infância, a página 40, 41 e 42. Beijos!